São aqui uma mineração, né, mineradora, no caso aqui um forno de pelotização, tá? Então, essa aplicação é uma aplicação muito crítica, porque você imagina, são 32 queimadores desses. Então, é um lugar muito quente, a temperatura ambiente é super agressiva, o operador não consegue ficar em campo. Então, o que foi feito nessa solução para esse cliente aqui? Nós instalamos dentro de um forno de pelotização 6 câmeras, onde a previsão de visualização dos queimadores era essa. E após a instalação, foi possível ver exatamente aquela previsão que nós vimos. Então, a partir da câmera instalada, a operação agora tinha na sala de controle informações muito importantes para o controle operacional. Como, por exemplo, aqui, a temperatura do refratário, a temperatura da chama, se a chama estava acesa, o formato da chama, o comprimento da chama. Então, você imagina, antes o operador não tinha nada, porque era impossível o operador ficar ali próximo e visualizar o processo através de uma janela de visita. Agora, o operador tem uma imagem 24 horas por dia na sala de controle, onde ele consegue acompanhar esse processo. Então, uma vez mais, gente, o benefício é gigante quando você sabe o que está acontecendo dentro do seu processo. Então, alguns exemplos de instalação, tá bem? Então, em caldeiras, normalmente, vocês têm uma abertura de tubulação. Muitas vezes, a gente utiliza a câmera de uma janela já existente. A gente faz um projeto, um detalhamento da melhoria de uma janela já existente e faz a instalação na câmera de uma janela. Ou então, pode ser feita uma nova abertura no forno, uma nova abertura na tubulação, para poder permitir a instalação. Então, um forno aqui na grande petroquímica do Brasil, nesse caso aqui, um forno HDT, onde a gente tem 5 câmeras instaladas. Então, esse sistema aqui visualiza todos os queimadores. A cada câmera dessa aqui visualiza cerca de 8 queimadores, mais a tubulação. Então, ele vê se está tendo algum rompimento na tubulação, se a chama está chegando, está desalinhada e está tocando a tubulação. Então, se você tiver uma chama desalinhada tocando uma tubulação de um forno HDT, por exemplo, você tem corre o risco de ter um rompimento da tubulação. E o prejuízo desse rompimento, um tubo para esse processo é muito caro. O fato do processo ter que ficar parado para poder substituir esse tubo, é uma perda assim, gigantesca. Então, a partir do momento que você tem câmera visualizando a combustão, você não precisa de ter o operador em campo e você tem essa imagem 24 horas na mesa da operação. Então, você consegue atuar de forma a garantir uma queima de qualidade. E aqui a gente tem toda a parte de acessórios da câmera, né? São painéis para retração da câmera, para proteção da câmera. Todas as câmeras são refrigeradas a ar de instrumento, então a gente tem um sistema de filtros dedicado. Podem ser refrigerados a nitrogênio também, quando o sistema necessita. Em casos muito específicos, de temperatura muito altas, a gente tem refrigeração a água. Tá? A gente está finalizando aqui já, gente. Peço só mais uns minutinhos aqui para a gente poder concluir. Tá? Então, aqui é só mais um detalhe da câmera instalada e uma parede de visualização do forno. Então, você tem a câmera, você tem alimentação pneumática para refrigeração, um trocador de calor tipo vórtex para garantir a temperatura interna da eletrônica. Ou seja, você tem um tubo endoscópico que fica para dentro do processo e o conjunto eletrônico fica dentro de um invólucro protegido e refrigerado. Então, você garante o sistema. Igual, como eu falei no início da apresentação, a gente tem câmeras hoje que operam no Brasil há mais de 25 anos. Então, o sistema é muito robusto. É muito robusto. Além de você ter uma imagem de qualidade, você tendo uma manutenção preventiva, uma instalação bem feita, essa câmera e um ar de qualidade, o que a gente sempre pede, um ar de qualidade para fazer essa refrigeração, você vai ter um equipamento por muito tempo aí no seu processo.